Livro O Espírito Dentro de Nós e o Espírito Sobre Nós, de Kenneth Hagin. Capítulo 2. O Espírito no Interior, o Espírito Santo e o Novo Nascimento. Neste capítulo vamos tratar sobre o envolvimento do Espírito Santo no Novo Nascimento. Como falamos anteriormente, a Palavra de Deus nos fala a respeito de duas obras que o Espírito de Deus exerce na vida daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo vem habitar no interior do cristão no Novo Nascimento, que também é conhecido como conversão ou nascer de novo, receber remissão de pecados, receber vida eterna ou receber a Cristo como Senhor e Salvador. Mas no outro aspecto dessa dupla obra, o Espírito Santo vem sobre o cristão quando ele é batizado no Espírito Santo. Esta é uma experiência de revestimento de poder. Olhe mais uma vez em João 14 e veja outra referência ao Espírito Santo em nosso interior. Aqui ele é mencionado como Consolador. João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Senhor está prometendo aos discípulos outro Consolador, dando a entender que ele, Jesus, que era o seu Consolador naquele momento, seria removido e outro viria estar em seu lugar. Essa promessa foi cumprida com a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo já estava com eles, porque ele estava com Jesus e Jesus com eles. Mas quando o Pai enviou o seu Santo Espírito para os discípulos, foi para que ele, o Espírito Santo, viesse habitar dentro deles. Versículo 17. João 14,17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito da verdade e o Consolador habita no interior daquele que crê em Jesus. Lembre-se do que está escrito: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8,9. O Espírito de Cristo é o Espírito Santo. Fisicamente, Jesus de Nazaré não poderia habitar dentro de seus discípulos porque ele possuía um corpo ressurreto de carne e osso, um corpo que era possível ver e sentir. Após a sua ressurreição, quando em uma ocasião ele apareceu para os seus discípulos, eles pensaram estar vendo um espírito. Jesus falou: apalpai-me e verifica, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Lucas 24:39. Lembre-se também de que Pedro, quando pregava na casa de Cornélio, falando sobre Jesus, disse que ele e os outros discípulos comeram e beberam com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Atos 10:41. E então, depois dessas coisas, Jesus de Nazaré ascendeu aos céus. Os seus discípulos presenciaram a sua partida. Hoje ele está sentado à direita do Pai, onde para sempre viverá para interceder por nós. Hebreus 7:25, Hebreus 8:1. Mas é através do poder do Espírito Santo que ele vem habitar em nós. A Bíblia diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1:27. Graças sejam dadas a Deus por ter enviado o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, para que estivesse em nós. O Espírito de adoção. Outra forma de nos referirmos ao Espírito que habita em nós é o Espírito de adoção. Paulo usa essa expressão em Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Podemos achar a mesma expressão em Gálatas no capítulo 4. Gálatas 4, do 4 ao 6. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Lembre-se de que Jesus disse que o Consolador, o Espírito Santo, estaria em nós. O texto de Gálatas 4,6, que diz: enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, refere-se ao Espírito Santo. E Paulo diz de todo aquele que possui o Espírito Santo em seu interior. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16.
Tanto no texto de Gálatas quanto de Romanos, nos fala a respeito de sermos filhos de Deus, referindo-se, portanto, ao novo nascimento e não ao batismo no Espírito Santo. No novo nascimento, o Espírito Santo vem habitar em nosso espírito e ele testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. A profecia de Ezequiel a respeito da água espiritual. Vamos voltar um pouco ao Velho Testamento e ver uma profecia que fala a respeito da obra do Espírito em nosso interior. Ezequiel 36, do 25 ao 27. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, minhas palavras e os observeis. Vamos agora dar uma olhada em 2 versículos que se encontram no livro de Hebreus. Hebreus 8:10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Hebreus 10:16. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Eu quero que você perceba que existem 3 pontos dentro da profecia ou promessa do texto de Ezequiel. Primeiro, purificados com água pura. Veja a expressão em Ezequiel 36:25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. O que significa essa expressão? Purificados com água pura. Bem, se falarmos à luz do Novo Testamento, podemos dizer que significa lavar-se nas águas da regeneração. Vamos ver a passagem de Tito 3:5 e entender o que ele fala sobre isso. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Paulo está falando sobre salvação, não está? Segundo sua misericórdia ele nos salvou. E como fomos salvos? Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Podemos então dizer que o processo citado em Ezequiel 36:25, de sermos purificados com água limpa, refere-se à lavagem da regeneração de que trata Tito 3:5. Em Efésios 5:26, vemos um aspecto ainda mais detalhado do que Ezequiel profetizou. Para que Jesus a santificasse, a igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Aleluia! Cristo purifica a igreja através da lavagem de água pela palavra. Foi isso que Ezequiel profetizou. Entendemos assim que aquele que se submete à palavra de Deus é lavado, purificado por ela. Vamos dar uma pausa aqui. Em Atos 8:14 está escrito: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus. O que aconteceu aqui? Os samaritanos receberam a lavagem de água pela palavra. Lembre-se de que uma vez Jesus disse aos seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15:3. E Pedro em Jerusalém disse aos discípulos que o anjo que apareceu para Cornélio, o centurião, havia dito: envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Atos 11:13-14. Será que você consegue ver que Cristo purifica a igreja através da lavagem de água pela palavra? Entendemos então que todo aquele que se submete à palavra de Deus para a salvação é aspergido com água limpa. Mas eu pensava que o que nos lavava e nos purificava dos nossos pecados era o sangue de Jesus, você pode dizer. Se não fosse pela palavra de Deus, nós nunca saberíamos a respeito do sangue. Então, a respeito do Espírito em nosso interior, o primeiro ponto abordado na profecia e promessa de Ezequiel que podemos ver é a lavagem com água limpa. Em segundo lugar, está a mudança da nossa natureza espiritual. Louvado seja Deus! Lembre-se, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Ezequiel 36:26.
Esse texto está falando a respeito do novo nascimento, do nosso espírito humano. E em terceiro lugar, Deus coloca o seu próprio espírito dentro de nós. Ele nos diz em Ezequiel 36:27: Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Através do seu espírito, habitando dentro de nós, ele nos faz andar em seus estatutos e guardar os seus juízos, a sua palavra. Cooperando com o espírito em nosso interior. Eu creio que existem 3 verdades chaves que precisamos ter em mente a respeito do Espírito em nós, se quisermos andar em perfeita harmonia e cooperação com o Espírito Santo. Número 1. É necessária uma constante renovação do Espírito. Número 2. É importante andar no Espírito para que assim possamos ouvir dele a maneira que Deus quer que vivamos. Número 3. Nós deveríamos aprender a forma do Espírito agir, os caminhos do Espírito, e assim aprendermos a ser guiados pela mão de amor do nosso Deus em meio a qualquer circunstância que venhamos a enfrentar em nossa caminhada diária com Ele. Número 1. Renovação do Espírito. Vamos dar uma olhada mais de perto nessas 3 verdades, a começar pela renovação do Espírito. Para que possamos viver diariamente os benefícios da presença do Espírito Santo dentro de nós, é preciso que tenhamos uma constante renovação do poder de Deus em nosso espírito, através do Espírito Santo. Por que essa renovação é tão importante? Em 2 Coríntios 4,16 está escrito: Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Nosso corpo envelhece conforme o tempo vai passando. Uma pessoa que possui uma fé forte pode retardar esse processo de envelhecimento até certo ponto. Contudo, nenhum de nós é capaz de parar por completo o envelhecimento do corpo e por fim a morte. Mas então, o que acontece com o homem interior enquanto o homem exterior envelhece? O homem interior se renova de dia em dia. E como é que ele se renova de dia em dia? Inicialmente, o nosso espírito humano é regenerado, ou podemos também dizer, recriado pelo Espírito Santo no novo nascimento. Tito 3,5. Já que o novo nascimento é uma obra realizada pelo Espírito Santo, isso significa que essa renovação diária do nosso espírito também virá através da mesma fonte, o Espírito Santo que habita em nós. Na oração de Paulo pelos cristãos de Éfeso, nós podemos ver que é através da obra do Espírito Santo em nosso interior que recebemos a renovação e fortalecimento diários do nosso espírito. Efésios 3,16. Oro para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Paulo está dizendo que é preciso que cristãos sejam renovados ou fortalecidos com poder pelo Espírito de Deus no homem interior. Veja então que receber o Espírito Santo apenas uma vez não é suficiente. É essencial que o seu espírito seja renovado diariamente, a fim de que você se mantenha forte espiritualmente. Isso ocorre à medida que você permanece continuamente cheio, transbordando do Espírito Santo. Em Efésios 5,18, Paulo exorta os cristãos a permanecerem cheios do Espírito Santo. E esses cristãos já haviam nascido de novo e já haviam recebido o batismo no Espírito Santo. Efésios 5, do 18 ao 19. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos. Significa literalmente, esteja se enchendo constantemente do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Um espírito que transborda em alegria e louvor é o resultado de encher-se continuamente com o Espírito Santo. Permanecer cheio do Espírito Santo não somente fortalece ou renova o cristão, mas também o enche de gozo. E esse espírito alegre de louvor, resultante dessa renovação, também atrai aquele que ainda não conhece a Jesus, causando nele um desejo de viver a mesma experiência. Lembro-me de certa vez ter falado com um ministro que foi salvo ainda jovem, por apenas observar a vida de um cristão que sabia permanecer renovado e cheio do gozo do Espírito Santo. Ainda jovem, esse ministro perdeu seu pai durante os dias da depressão.
Por ser o filho mais velho, ele teve que parar seus estudos e trabalhar duro para sustentar sua família. Ele sempre se queixava, falando que não teve sorte na vida, permitindo assim que o rancor tomasse conta da sua vida. Quase nunca sorria e era sempre ríspido com as outras pessoas. Esse jovem trabalhava construindo ruas e estradas. O tempo foi passando e ele começou a observar um dos colegas de trabalho. Ao invés de reclamar e ter um mau humor, esse colega de trabalho estava sempre alegre e sempre cantando. Então um dia o jovem falou para o seu colega de trabalho: "Eu não te entendo. Você não é melhor do que eu. Você trabalha tão duro quanto eu para sustentar sua família, da mesma forma que eu faço para sustentar a minha. Como que você pode então estar tão feliz o tempo todo? Como é que você está sempre cantando?" E ele continuou falando: "Eu não tenho nenhum motivo para estar feliz. Todas as noites quando me deito eu falo para mim mesmo: eu queria morrer para que eu não precisasse acordar para mais um dia. Como você pode ser tão feliz?" Então seu colega de trabalho falou: "É por causa de Jesus. Eu nasci de novo e é por isso que eu sou tão feliz." E então ele fez um convite: "Por que você não vem comigo na minha igreja no domingo?" E aquele jovem respondeu: "Se você acha que vai adiantar alguma coisa, eu vou. Tudo que eu quero é ter essa mesma alegria que você tem." "Bem, a igreja é o lugar onde você vai encontrá-la", ele exclamou. Quando estava me contando essa história, esse jovem, que mais tarde veio a ser um ministro, me falou: "Eu fui à igreja com esse jovem cristão, e quando cheguei lá descobri que todas aquelas pessoas que estavam na igreja possuíam a mesma alegria desse meu colega de trabalho. Eu sabia que a maioria daquelas pessoas, assim como eu, também enfrentava situações e circunstâncias em suas vidas, mas ao invés de um espírito amargurado e angustiado como eu tinha, elas eram cheios de alegria e gozo. Eu decidi então que eu iria receber o que aquelas pessoas tinham." Ele falou. "Então eu fui até o altar e aceitei Jesus." O que fez com que aquele jovem quisesse ser salvo? Ele foi atraído por aquelas pessoas porque estavam cheias de alegria e louvor. Elas sabiam como manter o seu espírito forte e renovado pelo Espírito Santo. Nossa alegria não está baseada nas circunstâncias. Nossa alegria está baseada em Jesus. Nós podemos manter o nosso espírito alegre e cheio de louvor constantemente se mantivermos nosso foco e nossa atenção em Deus, permitindo que o seu Espírito nos renove dia após dia. Entretanto, a renovação do nosso homem interior não acontece automaticamente, e também não acontece só porque a Bíblia nos fala sobre isso. Você precisa fazer a sua parte. É necessário que você busque a Deus em oração e através da sua palavra. Quando você passar a fazê-lo, o Espírito Santo irá renovar e fortalecer o seu espírito, como nos é prometido no versículo a seguir, Isaías 40:31. "Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam." A frase "os que esperam no Senhor" que vemos neste versículo significa estar preso ou entrelaçado com o Senhor, esperar ou aguardar pacientemente por Ele. Não significa que nós devemos esperar passivamente que o Senhor venha renovar ou fortalecer o nosso espírito. Pelo contrário, nós temos que nos unir firmemente a Ele e a sua palavra em um relacionamento íntimo e pessoal. À medida que nós diligentemente o buscarmos, Ele irá cumprir sua palavra em nosso benefício. Algumas pessoas têm o seguinte pensamento: eu estou andando em fé e estou mantendo a minha confissão da palavra de Deus. Isso é tudo que eu preciso fazer para manter meu espírito renovado e forte. Graças a Deus por sua palavra que nos fortalece. Mas ainda que a palavra tenha esse papel tão importante na renovação diária do nosso espírito, isso nunca substituirá o esperar no Senhor em oração. Nós precisamos tanto da palavra quanto da oração. Sem dúvida, aqueles cultos pentecostais dos velhos tempos, de espera pelo Espírito Santo, eram abençoados e cheios de verdade. Muitos daqueles pentecostais vivenciaram tempos maravilhosos na presença do Senhor, enquanto eles esperavam e permaneciam diante de Deus em louvor e oração. Porém, muitos perderam tempo em relação ao batismo no Espírito Santo, porque achavam que tinham que esperar mais para serem batizados. Eles não precisavam esperar mais para serem cheios do Espírito Santo, quando essa experiência, segundo a Bíblia, já pertencia a eles por serem cristãos. Atos 2:39.
Cristãos não precisam esperar ou retardar o batismo no Espírito Santo. Eles precisam apenas receber pela fé essa experiência sobrenatural que já faz parte da sua herança por direito em Cristo. Agora, uma vez que o cristão é cheio do Espírito Santo, ele deve começar a esperar no Senhor em oração para que o seu espírito possa ser renovado ou fortalecido através do Espírito Santo, dia a dia. O texto de Isaías 40:31 está falando a respeito de renovar a força espiritual do cristão. Mas eu creio que a partir do momento que uma pessoa recebe esse renovo e esse fortalecimento espiritual, isso também afeta cada parte da sua vida, espírito, alma e corpo. Quando você começar a experimentar esse renovo espiritual diário, através do Espírito Santo e da palavra, a sua mente, que faz parte da sua alma, será afetada de maneira positiva. No livro de Romanos, nós podemos encontrar essa palavra renovo referindo-se à mente. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Certamente é verdade que sua mente é renovada pela palavra de Deus, mas você não tem uma mente renovada por simplesmente decorar versículos e fazer confissões corretas. Não, isso é apenas uma parte. A renovação da mente é um processo contínuo. Quando você estuda e medita na palavra, o Espírito Santo participa da renovação da sua mente e do seu entendimento. João 16:13. A partir do momento que o seu espírito passa a ser renovado dia a dia, isso também afeta o seu corpo. A Bíblia diz que à medida que você buscar a Deus, Ele renovará sua mocidade como a da águia. Salmo 103, 2 e 5. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios, que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Uma vez alguém me disse que uma pessoa atinge o ponto máximo da sua força física na idade de 35 anos, e que a partir de então seu vigor começa a decair. Mas isso é o que o mundo acredita. Eu não acreditei quando essa pessoa me falou, e ainda não creio assim. Embora o nosso corpo envelheça ou se enfraqueça, Deus promete vivificar nossos corpos mortais. Romanos 8:11. Quando nosso espírito é renovado pelo Espírito Santo, nosso corpo também é afetado e nossa juventude também é renovada. Eu já vi alguns pregadores que acreditavam que tinha que enfraquecer à medida que iam ficando mais velhos. Alguns deles mal podiam esperar pelo momento em que pudessem aposentar-se. Quando eles completavam os 55 anos, parecia que já tinham 100 por causa da forma como agiam. Eu me lembro de um ministro que entendeu essa verdade de Isaías quando já era velho. Para falar a verdade, esse ministro começou seu ministério quase aos 60 anos. Os maiores momentos do seu ministério aconteceram entre os seus 63 e os seus 82 anos. Aos 75 anos, ele era o principal evangelista de sua denominação em todo o seu estado. Quando esse ministro era ainda jovem, ele sabia que Deus tinha um chamado evangelístico em sua vida, mas sua esposa não queria sacrificar-se para a vida do ministério. Então, finalmente, ele desistiu e concordou em ficar em casa com ela, em sua fazenda, e criar sua família ali. Anos se passaram e quando seus filhos já eram adultos e tinham vida própria, ele chegou para sua esposa e disse: eu preciso obedecer ao chamado de Deus para minha vida. Se você quiser vir comigo, tudo bem. Mas se não, você fica aqui na fazenda. Eu vou tomar conta de você, mas preciso obedecer a Deus. Então, quando ele se preparou para voltar para o ministério, o diabo disse a ele: mas olhe só para você. Você já tem quase 60 anos. Você nunca irá conseguir resgatar os anos perdidos de ministério. Seu ministério está acabado. Mas esse homem leu em Salmo 103:5 a promessa de que Deus renovaria sua mocidade como a da águia. Ele não sabia o que isso significava. Então ele foi até a biblioteca para fazer uma pesquisa sobre as águias. Ele descobriu que a águia vive por muito tempo, mas quando ela começa a envelhecer, o seu bico torna-se fraco. E quando isso acontece, ela está para morrer porque ela precisa de um bico forte para pegar sua presa e se alimentar. Mas a águia velha não desiste simplesmente e morre. Não, ela sai à procura de uma rocha e ali ela começa a bater o seu bico velho e cansado na rocha. E não para até que ele tenha caído por completo. E assim um novo bico começa a nascer.
Quando esse ministro leu tudo isso a respeito da águia, ele tomou essa verdade para ele mesmo. Ele bateu seu bico, entre aspas, na rocha inabalável e creu em Deus para que o seu homem interior fosse fortalecido através do Espírito Santo e para que a sua juventude fosse renovada como a da águia. Ele entrou para o ministério e 20 anos depois, aos 80 anos, ele ainda era um dos principais evangelistas de sua denominação. Jesus está às portas e ele quer fazer uma colheita preciosa de almas aqui na terra antes que ele venha. Tiago 5,7. Nesses últimos dias tem acontecido um grande mover de Deus por toda a terra. E eu participarei desse mover, crendo em Deus para a constante renovação do meu espírito, da minha mente e do meu corpo. E você também precisa fazer isso. Não passe pela vida sem receber e experimentar os benefícios dessa presença tão preciosa do Espírito Santo em seu interior. Espere no Senhor em oração e na palavra, suficiente para que o seu renovar se torne algo diário em sua vida. E à medida que você o fizer, isto será bênção para cada parte sua, espírito, alma e corpo. E então você poderá andar na novidade da vida abundante que Deus preparou para você.